Saudações, meus amigos, tudo bom com vocês? Seguinte, eu não queria mais voltar aqui para falar sobre política, né? É uma coisa desgastante e chata, né? Mas infelizmente não tem como não falar, né? Nós estamos talvez no pior momento da história do nosso país. Momento que será lembrado pelas gerações futuras nos filmes, vídeos e livros. Infelizmente, nós estamos vivendo hoje, dia que eu estou gravando, 19 de julho de 2025, como se nós estivéssemos no dia 19 de março de 1964, os momentos que antecederam o golpe de 31 de março. A situação é muito crítica. O nosso governo, né, nosso sistema de governo, né, porque eu acho que eu poderia dizer que é como se fosse uma coligação partidária, PT, PF, STF, está levando o nosso país a uma crise institucional e internacional sem precedentes na história, desde a época do Império. Eles estão brigando, arrumando confusão com a potência mais poderosa da Terra, os Estados Unidos, na pessoa do seu presidente Donald Trump. Infelizmente, as consequências são imprevisíveis e nenhuma delas pode ser considerada branda. A taxação de 50% é só o começo. Ontem à noite já saiu que foi cancelado o visto dos passaportes da grande parte dos ministros do STF, incluindo também o PGU, né, o Gonê, até mesmo o Barroso, que foi presidente do Senado, né? Quem se lembra desse poste que não fez nada, que ele poderia ter usado seu poder para poder pelo menos colocar um impeachment e dar um freio em um desses ministros do STF. Mas ele nada fez. Infelizmente, agora a situação é muito crítica. Semana que vem promete ser muito complicado, porque na mesa do presidente Trump tem todas as possibilidades que ele pode tomar com relação à punição, tanto aos integrantes da Suprema Corte, como o governo brasileiro e como o país como um todo. É crítico demais a situação. Eles podem colocar, por exemplo, a Lei Magnitsky, que é uma lei que cancela o CPF praticamente no mundo econômico das pessoas, né? Eles não têm mais o direito a ter conta bancária, movimentar dinheiro, nada. Isso aí já está como certo, já no começo da semana que vem. E sobre essa lei Magnitsky, vou deixar aqui um trecho do vídeo do canal Questione-se, do meu xará Renato Barros, explicando um pouco disso e dando uma posição de um comentarista de uma rede de TV a respeito do impacto dessa lei Magnitsky. Fique aí um pouquinho com esse trecho aí. Tantas outras coisas nós estamos avisando há um bom tempo. Por exemplo, eu venho falando da situação na Europa, falando, pessoal, você que está na Europa, toma cuidado. As coisas estão apontando aí que vai ter um grande conflito, está apontando para 2030, toma cuidado. Os governos estão falando. E muita gente encara assim, tipo, besteira, teoria de conspiração, tá louco, sensacionalista e tal. De repente o negócio, sabe? Bem, aqui a tensão nas relações entre Brasil e Estados Unidos pode escalar para um novo patamar com a provável aplicação da lei Magnitsky, segundo a avaliação feita pelo diretor executivo da Eurasia Group, o Christopher Garman, durante o WW, que é um programa aí do William Vac. A análise surge após a recente revogação de vistos, considerada uma medida inicial mais modesta, viu? É o que eu falei. Os vistos dos ministros, gente, é assim, é nada perto do que tá vindo. É só assim um aviso, vocês vão continuar mesmo? Vamos, então agora segura o tranco, tá? De acordo com o Garman, existe uma forte possibilidade de que a lei Magnitsky seja aplicada contra os ministros do STF. Além disso, as sanções podem se estender além do âmbito do Supremo, atingindo outros indivíduos, como Paulo Gonet, alguns delegados da Polícia Federal, e o Rodrigo Pacheco, tá? Então, e os seus respectivos de todas as autoridades, os seus respectivos familiares, inviabilizando a vida financeira deles todos. Os escritórios de advocacia serão grandes alvos, né? Que é o que está sendo avisado. Outras coisas podem ser colocadas contra o Brasil, como, por exemplo, uma taxação de 100%. Essa, no caso, em partes entre Estados Unidos e OTAN, né? Quer dizer, 100% mais 50% que já tem, só dos Estados Unidos. A comunidade europeia também estuda fazer uma punição contra o Brasil por ele estar participando ativamente de apoio à Rússia, na condição de comprador de diesel.
E essa condição pode acabar com o Brasil. Ele não pode, muito provavelmente, ele não vai poder mais vender nada para a União Europeia. Então, olha só, ele vai ter o mercado dos Estados Unidos fechado, da Europa fechada, e provavelmente de outros países que não fazem parte ali do continente europeu, mas que participam ali da comunidade, como, por exemplo, a Austrália, por exemplo. Aí o Brasil só vai poder vender para a China e para a Rússia. Mas aí ele pode tomar outro bloqueio por conta das contas, né, do SWIFT. Como é que ele vai conseguir receber? Infelizmente, é crítico demais. E você não vê nenhum aceno deles, tanto do governo quanto do Supremo Tribunal Federal, com relação a diminuir essas hostilidades, né? Levantar uma bandeira branca. Não vai acontecer isso, infelizmente. Eles estão pagando para ver. Está cada vez mais complicada a nossa situação. Aí eu gostaria de lembrar aos amigos que há um tempo atrás, assim, logo no começo do governo Trump, a Suprema Corte da Romênia bloqueou o candidato que ganhou as eleições, dizendo que aquilo ali foi inválido. Você não viu o presidente Trump agir tão enfaticamente como ele agiu em defesa do Bolsonaro, como ele poderia ter agido com a Romênia. Então, meus amigos, a situação é meio crítica, né? E os Estados Unidos estão com as suas lentes voltadas para o Brasil. Não é só a questão do Bolsonaro, que tem uma certa amizade com o Trump, nem a questão do Eduardo Bolsonaro também, que é muito amigo do Trump também. Mas a questão é bem além disso. O Brasil é um país estratégico, é uma potência do hemisfério sul, que a despeito do que a administração atual vem fazendo, né, destruindo cada dia mais, né, colocando impostos e mais impostos, aumentando a carga tributária, a questão do IOF, e não faz nada em troca para diminuir os gastos públicos que eles têm elevado cada vez mais, e inclusive até bloqueio que seja acessado essas informações pelas pessoas, né? Infelizmente, eles não fazem nada para mudar esse quadro. Muito pelo contrário. Eu tenho a impressão que o nosso governo atual, na figura do senhor presidente Lula, tem a intenção de transformar esse país numa Venezuela. Não me resta outra opção. É como se fosse um ato vingativo da parte dele e do pessoal do seu partido, PT. Eles estão querendo destruir de vez o Brasil. Isso não pode acontecer. O Brasil não pode fazer nada, né? A gente está mais ou menos de mão atada. E a nossa única esperança agora é na condição dos Estados Unidos intervir nisso. Porque foi, aliás, na antiga administração dos Estados Unidos, né, do presidente anterior ao Trump, que começou isso tudo, né? Como o próprio ministro Barroso disse, que eles tiveram ajuda dos Estados Unidos com relação às eleições, as últimas eleições que colocaram o Lula no poder novamente, não é mesmo? Então, meus amigos, a situação é triste. Eu queria que vocês refletissem a respeito disso aí. As coisas não são tão simples quanto estão parecendo, não. Está muito difícil. O Brasil está vivendo os seus piores momentos da história. Isso não vai ficar ruim só para o governo, não. Vai ficar ruim para todos nós. Imagine se eles cancelarem o GPS. Vocês já pararam para pensar nisso? Os aviões não vão poder decolar. As empresas, os aplicativos que a gente pede aí, refeição, todo esse tipo de coisa, Uber, nada disso mais vai funcionar. Muitos carros vão parar de funcionar. Entendeu? A exploração de petróleo vai parar. As fábricas, quase toda a maioria das fábricas do Brasil vão parar. Tudo por causa do GPS. Isso é só uma das coisas. Muitas outras coisas podem acontecer pior. A gente não pode deixar o nosso país chegar a esse ponto. A gente tem que tomar consciência disso. Entendeu? Essa é a minha colocação. Eu não queria voltar a falar de política, mas é inevitável. Não tem como não falar nesse momento. Então é isso, meus amigos. Obrigado aí pela atenção e desculpe pelo desabafo. Até a próxima.